Paz de Jesus para você. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui. É Jesus mesmo quem te acolhe nesta casa. Quando você chegou aqui na Canção Nova, se você percebeu ou não, não importa. Importa que você saiba, Jesus pegou você nos braços, e é nos braços dele que você está agora. Nosso Senhor trouxe você aqui para cuidar de você, porque Ele ama você. Deus é apaixonado por você. Você não tem ideia do quanto. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículos do 26 ao 29. Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 29. Quem tem a Bíblia, a tradução da CNBB, página 1390. Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 29. Se você encontrou, você vai acompanhar conosco. Mas se você não encontrou, não tem problema. O mais importante é que você escute com atenção e fé a palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, pois aos que Ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Palavra do Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa doença e da nossa falta de maturidade. Porque quando você é jovem, você ser imaturo é uma coisa normal. A gente não espera que uma criança de 5 anos de idade haja com maturidade, porque ela é naturalmente imatura. Mas ela precisa ser madura para uma criança de 5 anos. Então, se você tem um filhinho, ele tem 5 anos, ele ainda não fala, ele não anda, você vai ficar preocupado, não vai? Sim ou não? É claro que você vai. Você nem vai esperar a criança fazer 5 anos. Você vai ao médico, porque com 1 ano, 1 aninho e meio, 2 anos no máximo, a criança já está falando. Muito antes já está andando. Então, se o seu nenenzinho não fala, você vai ao médico, porque ele não amadureceu dentro do que era necessário. E isso nós estamos falando fisicamente. Fisicamente é muito notório. Mas infelizmente há muita gente nessa vida que não consegue amadurecer emocionalmente. A pessoa fica velha e continua criança, gente. Mas não é criança igual Jesus disse que as crianças entrarão no reino dos céus. É criança bebezão mesmo.
pirracento. Você olha aquele homem velho, cabelo branco, ele fica de mal, faz birra, faz pirraça, deixa de falar com o filho, deixa de falar com a mulher. 70 anos, 80 anos, não pode passar uma menininha de 16, 17 anos na frente dele, que ele fica olhando como se fosse devorar a menina. Sabe por quê? Não cresceu. Às vezes, me desculpe até dizer assim, não ia dar conta de nada, mas fica igual um adolescente quando vê uma menininha. Você tem às vezes uma mulher, uma senhora, tão vivida, com tantos anos de experiência, e até hoje não aprendeu a se proteger emocionalmente. Faz chantagem, e vive igual criança, trocando de brinquedo o tempo inteiro. Tem 40, 50 pares de sapato enfiados nos armários, embaixo da cama, e não vê a hora de comprar um outro. É doente por causa de bolsa, vive no shopping, está sempre insatisfeita, está sempre descontente, está sempre murmurando, está sempre triste. E qual é o grande motivo da tristeza? Porque o mundo não gira em torno dela. Eu não tenho nada contra a pessoa ser bonita. Aliás, tenho muita coisa a favor, não é? Se a pessoa pode se melhorar, se melhore. Mas quanta gente hoje que você está vendo que é escrava da beleza. A pessoa já está idosa e vai lá e põe aqueles implantes, e a única coisa que tem durinha no corpo dela é o silicone que ela pôs no peito. O resto está tudo caindo. Aí põe o silicone no peito, aí põe o silicone no traseiro, aí vai e coloca um topzinho, mini saia, e chega em casa e diz para todo mundo: hoje eu arrasei, onde eu passei todo mundo me olhava. E quem que não olha uma coisa dessa? Ó, eu vou falar uma coisa para você: o homem não olha só o que é bonito, não. A gente também fica aterrorizado com aquilo que é feio. Aí a gente olha, vai que vem na direção da gente. Imaturidade. A pessoa não aceita que a idade chegou. O Espírito Santo, gente, ele vem para nos dar maturidade espiritual e emocional. O Espírito Santo faz da gente gente plena, gente adulta, como disse essa palavra, a imagem e semelhança de Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo pega a nossa fraqueza e coloca de pé. O Espírito Santo transforma em cura a nossa doença. Quero contar para você 2 testemunhos que eu tive a oportunidade de acompanhar. Os 2 aconteceram quando eu morava em São Paulo, capital. Um dia levaram lá na nossa casa de evangelização uma moça que aos 9 anos de idade, ela tinha sido estuprada pelo pai. Ela tinha sido estuprada pelo pai, e o estupro que ela sofreu aos 9 anos foi o primeiro de muitos que viriam, porque o pai dela começou a fazer dela a mulher dele. E ela foi se desgostando, foi se entristecendo, foi perdendo o gosto pela própria vida, ao ponto que aos 11 anos, por desprezo de si mesma, ela já era prostituta. Todo mundo que aparecia, ela transava, com tudo quanto é homem, garoto, homem velho, homem jovem. Um pouquinho mais, 12, 13 anos, e ela já se envolvia com homens e mulheres, e já tinha descoberto que dava para ganhar dinheiro com isso. Mas a prostituição nunca vem sozinha. E logo ela se tornou viciada em drogas, porque a prostituição ela vai acompanhada do álcool, ela vai acompanhada do fumo, ela vai acompanhada dos químicos, não é? Dos tóxicos.
E quando ela tinha ali os seus 13 anos, ela já era viciada em cocaína, ela fumava compulsivamente e ela também já tinha ingressado no mundo do alcoolismo. Quando levaram ela lá na nossa casa de evangelização, levaram, porque bastava que começasse uma missa na paróquia que ela frequentava, que ela caía no chão convulsionando, tinha convulsão e ficava possessa de um espírito diabólico. E quando alguém se aproximava para ajudá-la ou rezar por ela, ela moía a pessoa de pancadas. Então deixaram lá na casa da Canção Nova, porque ninguém mais queria cuidar. Ainda disseram para nós assim: se vocês não cuidarem, ela não vai ter lugar nenhum, mas lá na paróquia ela não entra mais, ela já bateu em muita gente lá, agora é com vocês aí da Canção Nova. Essa moça passou a frequentar a gente durante meses, sem nos dizer uma única palavra. A gente não sabia o som da voz dela, que a gente cumprimentava, ela não respondia. E interessante, o dia que levaram, ela parecia que não tinha gostado da gente. Mas toda quinta-feira, dia do nosso grupo de oração, ela estava lá. E um dia, como eu sempre fazia, eu passei por ela e cumprimentei: boa tarde, fulana. Só que dessa vez eu ouvi um sussurro, bem baixinho assim: boa tarde. Eu voltei, fui lá. Falei: ué, você tem língua, você fala. Nós estávamos discutindo entre nós aqui se você falava ou não, porque mesmo que você está aqui, você não respondia a ninguém. Aí ela riu, a coisa ficou meio descontraída. Não dei muita atenção também não, fui cuidar do meu serviço, que a gente já tinha dado muita atenção que ela desperdiçou. Ela foi se soltando, foi ficando mais aberta, mais amiga. Um dia ela disse para mim assim: Márcio, eu queria que você rezasse por mim. Falei: olha, para eu rezar por você, você precisa levar a sério a oração, porque eu não tenho tempo para desperdiçar com quem não quer mudar. Então veja bem se você realmente quer isso. Você quer? Ela disse: não, eu quero, eu estou decidida, eu vou levar a sério a minha vida com Deus agora. Marquei o dia para nós rezarmos, mas eu lembrei do que me contaram, que ela já tinha moído muita gente na pancada, e pedi para 8 pessoas, 8 homens, me ajudarem. E quando nós começamos a oração, não era brincadeira, ela ficava realmente dominada de um espírito diabólico. E 8 homens não conseguiram segurar no chão aquela menina de 21 anos de idade, baixinha e magra. Você imagina 8 homens, maiores do que eu, muito mais fortes, não seguravam ela. Depois de 2 horas se debatendo, era como se ela tivesse acabado de acordar, cheia de energia. E os 8 marmanjos tudo desmantelando, porque não aguentavam mais segurar a menina. Para você ter ideia da gravidade da situação, nós tínhamos um altar nesta capela que pesava mais ou menos uns 200 quilos. A gente precisava de 4 pessoas para tirar ele do lugar. Essa moça jogou esse altar com um chute que ela deu nele. Então não era brincadeira. Passado umas 2 horas, eu já não sabia o que pedir a Deus. Tudo que eu sabia de oração eu já tinha feito. Então eu fui diante do Santíssimo Sacramento e disse para Jesus o seguinte: eu falei: Jesus, eu não posso estar mais interessado na libertação dela do que o Senhor. Eu não posso libertar essa moça, quem pode é o Senhor. Até agora o Senhor não fez. Eu já fiz tudo que eu sabia, eu já rezei tudo que eu podia. Eu já não tenho mais forças para poder ficar travando essa luta com essa menina, com esse negócio que está nela. Se o Senhor não a libertar, ela vai voltar para casa do mesmo jeito que ela chegou aqui. E eu vim aqui dizer para o Senhor que eu estou indo lá para mandar largar ela, para ela se acalmar, para ela voltar a se ir embora. Quando eu virei de costas para o sacrário, para ir na direção da moça, uma voz disse dentro do meu coração aquilo que ela nunca tinha contado para ninguém. Esse demônio está nela, a palavra dizia isso. Esse demônio está nela e ela está assim por causa de um ódio profundo
que ela sente pelo pai que a estuprou quando ela tinha 9 anos de idade. Eu não tinha como saber daquilo. Ninguém sabia, porque na vida ela tinha tanta vergonha e tanta raiva disso, que ela nunca tinha contado isso para ninguém. E veja, Deus só revela uma coisa assim para uma pessoa quando Ele sabe que a outra, de quem se revela, tem estrutura para aguentar aquela verdade, porque Deus deu essa estrutura para ela naquele momento de graça, porque Deus viu que era o momento da libertação dela. Então quando Deus dá uma revelação assim, é para libertar a pessoa, é para curá-la e para salvá-la. Mas como era algo muito íntimo da menina, eu pedi para todo mundo sair. Só ficamos eu e ela ficou se batendo lá até ela se acalmar e voltar a si. A hora que eu vi que era ela de novo, que não era aquela coisa que tinha entrado nela, eu fui conversando com ela devagarinho. E perguntei: fulana, você está assim desde pequena, não é? E ela assentiu com a cabeça dizendo que sim. Eu falei: é por volta dos seus 9 anos de idade? Ela começou a chorar. Aí eu perguntei: o que aconteceu, minha querida, nessa idade, que deixou você desse jeito? Falei: você está com ódio dentro do seu coração, não é? Aí ela enxugando as lágrimas, chorando mais ainda. Foi porque alguém que você amava fez um mal muito grande a você? Aí ela balançou, não tinha condições de falar, coitada. Balançou a cabeça dizendo que sim. Eu falei: o mal que essa pessoa fez a você foi sexual? Ela chorou, ela gritou nesta hora, até que ela conseguiu ali, sabe, chorando e gritando, se acalmar um pouco, dizer: foi. E aí eu perguntei para ela: foi o seu pai? Quando eu disse foi o seu pai, ela quase desmaiou. Eu tive que esperar ela se recuperar, porque isso foi um golpe muito grande para ela ouvir. E quando ela se recuperou, eu fui pedindo ao Espírito Santo que a revigorasse, que a fortalecesse e desse a ela condições de perdoar o pai. Expliquei para ela que perdoar não era fazer de conta que nada aconteceu. Nem falei para ela que perdoar não era não sentir raiva, porque não é. Perdoar não é você não sentir raiva. Perdoar é você abrir mão do direito de se vingar. É você libertar a outra pessoa e rezando a Deus, dizer a Deus: Senhor, não leve em consideração o mal que essa pessoa me fez. Eu desejo bem para ela, eu quero que ela vá viver a vida dela. Eu não tenho a partir de hoje mais nada contra ela, apesar de tudo que ela me fez, eu a perdoo. E eu dizia: fulana, para Jesus libertar você, você precisa perdoar o seu pai. Com muito custo essa moça perdoou. E ao final ali de uns 2 meses ela voltou, porque ela ficou 2 meses sumida. Naquele dia, enquanto nós rezávamos, ela me contou algumas outras coisas que a gente não sabia. Ela já estava no 6º aborto que ela cometeu, aos 21 anos. E no último, a mulher que fez o aborto, porque a gente não pode chamar de médico uma pessoa que faz umas coisas dessas. A mulher que fez o aborto dela avisou para ela que ela podia ficar tranquila, que agora como prostituta ela estava livre de ter filhos, porque o ventre dela se tornou inconsistente para receber uma criança, que a partir daquele dia o ventre dela não ia segurar, o útero dela não poderia segurar mais neném nenhum, então que ela nunca mais ia ser mãe. Gente, que desgraça isso, que desgraça para uma mulher uma coisa dessa. Essa era a moça que eu tinha diante de mim, que já tinha tentado a recuperação numa clínica, mas não conseguiu. Porque ninguém quer um problema desse tamanho na cabeça. Viciada em droga, viciada em fumo, viciada em álcool, prostituta de homens e de mulheres. Então se você coloca ela numa clínica de recuperação de mulheres, ela vai se envolver com as meninas. Se você coloca ela numa clínica mista, ela vai se prostituir com os rapazes.
Quem é que quer uma pessoa com um problema desse lá? Ninguém aceitava. É além dos problemas espirituais que ela tinha, que logo logo se manifestava. Essa menina que ninguém quis, nem à custa de dinheiro, Jesus não desistiu dela. E naquele dia Jesus a libertou. Ela ficou uns 2 meses desaparecida. Depois ela veio ao meu encontro. E quando ela me encontrou, ela perguntou assim, ela disse para mim: Márcio, eu estou voltando aqui porque tem uma dúvida me consumindo. Eu passei 2 meses odiando você, e vim aqui perguntar para você, quem foi que te contou? Ela não tinha contado para ninguém. Aí eu fui explicar para ela o que era um carisma do Espírito Santo chamado palavra de ciência. E ela entendeu. E naquele momento, gente, começou a recuperação desta moça. Em 6 meses, ela tinha abandonado o cafetão que a patrocinava. Ela tinha se mudado do prostíbulo no qual ela morava. Ela tinha abandonado o álcool. Ela tinha abandonado a prostituição. E ela tinha deixado as drogas. A última coisa que ela deixou, por incrível que pareça, foi o cigarro. O bicho miserável tal desse cigarro. E a última notícia que eu tive dessa moça é que ela estava fazendo um discernimento, um caminho para entrar para um convento, porque ela queria entregar inteiramente a sua vida a Deus. Quando o Espírito Santo põe a mão na vida de uma pessoa, o Espírito Santo transforma essa pessoa. Ela estava indo para o convento porque Deus a chamou para lá. Você foi chamado por Deus para o casamento, para o matrimônio, para servir a essa sociedade na profissão que você tem. Mas Deus chamou você para ser um homem de verdade e não uma criança imatura. Chamou você para ser uma mulher de verdade e não uma pessoa que passa a vida mendigando afeto, mendigando carinho dos outros, porque tem um rombo dentro de si, uma carência inesgotável. Nosso Senhor quer neste dia de hoje, nesta palavra que Ele está te dando, dar a você maturidade emocional e espiritual. E ainda que você tenha entrado aqui na Canção Nova uma criança, Jesus quer devolver você para sua casa uma mulher e um homem de verdade. E Ele pode fazer isso se você permitir. Ele pode. E é justo. Veja esta palavra. Esta palavra nos diz que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Quando você vai na origem desta palavra fraqueza para entender o que ela significa, você descobre que fraqueza, traduzido do latim, tem uma dupla conotação de enfermidade e de falta de firmeza. Uma pessoa doente e uma pessoa fraca, em geral, é acompanhado também de um certo grau de imaturidade. Como é que nosso Senhor nos amadurece? Curando nosso coração das feridas que nós carregamos na nossa alma, porque as nossas feridas nos aprisionam na condição em que nós fomos feridos. Às vezes você foi ferido como criança, quando você era jovem demais, e aquela ferida manteve você imaturo naquela área da sua vida. Como é que Jesus, Ele nos amadurece, nos curando daquela ferida que nos aprisiona numa condição infantil. E como mais Ele nos amadurece? Nos fortalecendo naquilo que nós somos fracos. E eu tenho certeza que quando você veio para cá, ainda que você não soubesse traduzir em palavras este desejo, é isso que você também quer para a sua vida. Nós chegamos até aqui, nesse encontro de oração, nesse acampamento de oração, e nós esperamos que alguma coisa boa e alguma coisa nova nos aconteça. É verdade ou não é verdade? Você está esperando ou não por isso?
E nós viemos aqui a essa espera, não é tanto porque alguém nos falou das coisas maravilhosas que Deus faz, não. Aí eu fui na Canção Nova e quanta coisa boa aconteceu lá. Podem até ter dito isso para você, mas o motivo pelo qual você veio foi porque o Espírito Santo mesmo, aquele que Jesus derramou depois da sua ressurreição, foi Ele que nesta manhã tocou seu coração de maneira pessoal. Você só está aqui neste acampamento porque Deus se interessou por você, porque Deus quis você aqui, porque Ele viu as suas necessidades e Ele já escutou a sua oração. O Senhor escutou a sua oração. Nós podemos cair na tentação de pensar que nós estamos fazendo algo por Deus quando nós nos colocamos em oração, mas é o contrário. É Ele que nos faz o favor de nos chamar na sua presença para fazer o quê? Para enviar sobre nós o Espírito Santo, que vem em socorro da nossa fraqueza, que vem em socorro da nossa doença, porque nem rezar direito a gente consegue quando a gente não tem Deus na vida da gente. Nosso Senhor trouxe você aqui para levantar você, para descansar você e para te fortalecer. O Senhor quer te curar. E você quer ser curado por Ele? Uma coisa nós podemos ter certeza, que nesse acampamento de oração, Deus vai nos amparar, Deus vai nos fortalecer. E a graça que Ele derrama como um novo Pentecostes é uma experiência verdadeira de graça e de poder, de beleza, de força. Quando o Espírito Santo é derramado na nossa vida, como foi derramado na vida dessa menina, nós recebemos de Deus uma graça de cura interior, a cura da nossa alma, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente, das nossas emoções, daquelas lembranças desagradáveis que nós temos, daqueles sonhos perturbados que não deixam a gente dormir direito. A cura que nosso Senhor vai nos dando quando nós nos colocamos na presença dEle, é o processo pelo qual, por meio da oração, nós somos libertos. Veja do que Deus quer nos libertar: dos sentimentos de rejeição, daquela mania da gente ficar sentindo pena da gente mesmo. Ah, meu Deus, a minha vida é uma tristeza, a minha vida é uma dificuldade, tudo dá certo para os outros, as coisas só não dão certo para mim. Olha para mim, tantos anos eu ainda não casei, mas também passa a vida se lamentando. A gente começa a chorar a nossa vida. Gente, ninguém consegue ficar ao lado de uma pessoa chorona por muito tempo, não. Às vezes você passa na frente de uma casa, não estou dizendo que está certo, estou dizendo que acontece. Você passa na frente de uma casa, você ouve o pai e a mãe gritando: moleque, pelo amor de Deus, cala essa boca, menino, porque ninguém aguenta choro. Se você quiser expulsar uma pessoa da sua vida, comece a se lamentar. Você vai se lamentando, você vai se lamentando, você vai se lamentando. Você acha que ela vai ficar com dó de você, que ela vai ficar com pena de você, porque você é muito sofrido, você não sabe como que você está enchendo o saco dessa pessoa. Ela vai embora, ela vai deixar você para trás. Sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, nunca fez ninguém ser mais querido, nunca fez ninguém ser mais amado, nunca fez ninguém melhorar o marido, melhorar a esposa. Sentimento de autopiedade nunca arrumou um namorado para ninguém. O Espírito Santo quer curar você e libertar você desse sentimento de autopiedade. Ele quer nos curar da depressão, da culpa, do medo, do ressentimento, do ódio que toma conta da gente, desses complexos que nós carregamos de inferioridade, de autocondenação. A pessoa, ela não, é o contrário da autopiedade.
Um morre de pena de si mesmo, o outro não perde a chance de se condenar por tudo e não aceita o perdão de Deus na sua vida, porque ele se condena. Quanta gente nesse mundo que nós estamos vivendo que precisa ser libertado pelo Espírito Santo do senso de desvalor. A pessoa, ela se desvaloriza, a pessoa não acredita em si, a pessoa não acredita no próprio futuro, na própria felicidade. Olha a importância da sua presença nesse encontro de oração, porque o que Deus vai dar a cada um de nós neste dia ultrapassa muito o que nós podemos imaginar. O que Deus preparou para você nesse acampamento de oração, você não consegue, por mais que você se esforce, de imaginar de tão bom que é. Deus tem um plano cheio de amor que Ele vai revelar a você se você quiser. Então eu te pergunto, você quer realmente saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Eu não sei qual é, mas eu sei que é bom. Deus não pensa coisas tristes para nós, não. Deus não pensa para a gente uma vida de castigo, não. Sabe isso que você tem medo que Deus pense para você? Pode ficar tranquilo, porque se você tem medo é porque você tem desgosto por aquilo, porque você é infeliz só de pensar aquilo. Por que Deus iria te levar por um caminho de infelicidade? Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho medo de me dar a Deus e Ele me pedir para eu ser freira. Minha filha, se você não tem no seu coração a menor simpatia por ser freira, é porque Deus mesmo não colocou essa simpatia dentro de você. Fica tranquilo, não vai te pedir isso não, mas vai pedir para você ser uma mulher de Deus, mas vai pedir para você ser uma mulher santa. E Ele não só vai pedir, mas vai derramar sobre você uma graça para você ser a melhor esposa desse mundo e a melhor mãe desse mundo. Isso Deus vai fazer por você. Deus não vai pedir a você para ser padre, se Ele não colocou no seu coração esse desejo e essa realização. Nós temos vários padres aqui na Canção Nova, gente, são homens felizes. Você já viu os padres da Canção Nova como eles são felizes? Eles são felizes, estão sempre contentes, são homens alegres, espontâneos, estão em processo de cura também, mas são pessoas maduras, são pessoas equilibradas e estão se tornando cada vez mais, porque quanto mais você chega perto de Deus, mais Deus vai amadurecendo e tornando melhor a sua vida. Mas olha, o que é uma escolha bem feita, uma vocação bem decidida? Deus tem esse plano para eles e Deus tem um plano pessoal particular para você, que Ele vai te mostrar se você recorrer a Ele. Quando você recorre a Deus com confiança, logo você experimenta que a palavra de Deus não é teoria, que a palavra de Deus não são promessas que nunca se cumprem, não. Ao se entregar nas mãos de Deus, ao confiar nas promessas dEle, você irá experimentar a força do poder do Espírito Santo agindo, socorrendo e transformando a sua vida. É isso que você vai experimentar se você confiar em Jesus. Você confia em Jesus? Pergunta para o seu irmão sentado perto de você: você confia em Jesus ao ponto de deixar Ele transformar a sua vida? Olha, ao confiar e confiando rezar, você mesmo vai ver como Deus é capaz de curar as suas emoções, de dar um novo sabor para o seu dia e um rumo, uma direção para a sua vida. Quem caminha com Jesus nunca está perdido. Quem caminha com Jesus não se sente sem direção nesta vida. Quem entrega seu coração a Deus não vive uma vida sem sentido, simplesmente porque acredita nele. Mas acreditar em Deus dá tudo isso para a gente? Meu amigo, não dá só isso não, dá muito mais. Isso é só algumas coisas que eu estou falando para você. Por trás de cada promessa que está nesta palavra que nós lemos, Deus aponta para algo maior. Ele não quer simplesmente dar algo para a sua vida, tirar uma fraqueza, tirar uma doença.
Deus quer dar a você uma vida completamente nova, cheia de ânimo, cheio de coragem, cheio de felicidade. Só não vai receber quem não quiser. Quem quer uma vida assim, diga eu. Eu digo junto com você. Quem é que não quer ter uma vida assim? Agora, muita gente não recebe porque dificulta as coisas de Deus. A pessoa fica pensando, mas isso não é possível. Um simples acampamento de oração não pode mudar a vida da gente. Uma vida inteira não pode ser mudada na sexta, no sábado, no domingo. Mas sabe que você tem razão? Um acampamento de oração não muda a vida da gente. E 3 dias rezando não muda. O que muda a vida da gente é Jesus nosso Senhor. E Ele está presente aqui. E Ele pode mudar toda a sua vida. Toda inteirinha. E Ele vai cumprir isso agora entre nós. Não é promessa minha, é promessa de Deus, que é todo poderoso, que é rico em amor e fidelidade. É Ele que está prometendo. Deus quis se comprometer com você neste exato momento que nós estamos reunidos aqui em oração. Ele assumiu um compromisso com você quando trouxe você para cá. E você assumiu um compromisso com Deus quando você veio aqui rezar. Portanto, está garantido que ninguém vai terminar este encontro de oração do mesmo jeito que começou. Não vai. Nós não rezamos para ver se Deus nos ajuda. Nós rezamos porque Deus nos cura. Nós rezamos porque Ele pode, Ele vai nos ajudar. Ele vai mudar na nossa vida aquilo que é preciso. E a gente precisa ter fé nessa verdade. Há muitas palavras do Senhor na Sagrada Escritura que nos ensinam o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. E tem uma palavra que diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e receba gratuitamente da água da vida. Lá no Apocalipse, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba da água da vida. Quem é que dá essa água da vida? Quem é que diz a você: venha a mim e beba? O mesmo que nos prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus está conosco aqui nesse centro de evangelização agora, passeando entre as nossas cadeiras, andando por meio desses corredores, tocando em você, que está dizendo no íntimo do seu coração: eu confio, eu quero essa vida nova, eu vim aqui para mudar. Como aquela moça disse no momento da oração: eu estou disposto, eu estou disposta a levar a sério a minha vida com Deus. E Jesus chega para você, diante de você, e faz com você a mesma coisa que o profeta Elias fez com a viúva de Sarepta. Estava tendo uma fome tremenda naquela região, as pessoas estavam morrendo de fome, e o profeta Elias bateu na casa de uma viúva. Quando a viúva viu que era um homem de Deus que estava batendo na porta da casa dela, ela deu graças a Deus, e ela pensou: a comida chegou. Só que antes que ela pudesse pedir alguma coisa, o profeta estendeu a mão e disse: eu preciso de alguma coisa para comer. E ela desabou numa lamentação, numa choradeira, e disse: ai meu Deus, agora eu estou morta mesmo. Virou para ele e disse: homem de Deus, a única coisa que eu tenho é uma medida de farinha e um pouquinho de azeite no vaso. Eu ia misturar esse azeite com a farinha, fazer o último pão, e depois eu e meu filho íamos comer e deitar naquela esteira ali e morrer, porque a comida acabou, nós não temos mais nada. Não tem comida na cidade, nós vamos morrer. Aí o profeta perguntou: quanto é que você tem mesmo? Ela falou: a medida de farinha e a medida de óleo para fazer um pão. Aí ele disse: é esse pãozinho mesmo que eu quero comer, pode fazer para mim. As coisas de Deus às vezes são tão loucas que a gente obedece. Às vezes a coisa é tão absurda que você pensa: só pode ser de Deus.
Porque uma pessoa com juízo não pede uma coisa dessa. O que foi que essa mulher fez? Pegou o azeite, misturou na farinha, amassou o pão, fez o pão, eles comeram. E o que foi que essa mulher descobriu? Que o azeite não tinha diminuído no pote, e a farinha não tinha diminuído no pote, e o azeite não tinha acabado no vaso. Todos os dias eles comiam, nunca sobrava e nunca faltava. Todos os dias, porque foram capazes de entregar a Deus tudo o que tinha, não sobrava, mas não faltava. Quando você tem coragem de colocar a sua vida nas mãos de Deus, você vai fazer essa experiência. Você para de desperdiçar as coisas. Aquela abundância que tinha, aquelas sobras, aquilo não acontece mais, até porque você mesmo não quer. Mas nunca falta o necessário na sua vida. Na hora certa vem o socorro. Deus faz a pessoa certa atravessar o nosso caminho na hora em que a gente precisa. Põe a pessoa certa para a gente amar ao lado da gente. Nos dá filhos honrados. Deus nos cobre de cuidados quando nós temos coragem de entregar tudo nas mãos dele. Quando você entrega toda a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de todas as coisas na sua vida. Quando você é capaz de entregar a sua vida a Deus, por causa dos outros, Deus cuida daqueles que são seus. Quando você é capaz de sacrificar o seu tempo, vindo rezar aqui na Canção Nova, frequentando a sua paróquia, cuidando de gente que talvez até não mereça, porque você está cuidando dos outros por causa de Deus. Deus cuida pessoalmente dos seus filhos, do seu casamento, da sua família. E mesmo que o galho balance, ele não quebra, ele não cai. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Deus faz conosco a mesma coisa que esse profeta fez com a viúva. Deus nos pede, nós pedimos a Deus que nos entregue a sua graça, o seu socorro. Só que na hora em que a gente vai pedir que Deus nos dê a sua graça, o seu socorro, Ele vem e nos pede primeiro que nós entreguemos a Ele o nosso coração. Porque aquilo que já está cheio, não pode ser enchido. Uma pessoa que tem a vida cheia de pecado, e cheia de si mesma, não pode ser cheia da graça de Deus, porque ela já está cheia. Por que nosso Senhor nos pede, entrega para mim o seu coração? Porque na hora em que você diz, Senhor, eu te entrego o meu coração, você esvazia o seu coração de todo mal, você esvazia o seu coração de todo pecado. Na hora em que você põe o seu coração nas mãos de Jesus, você expulsa o maligno de dentro da sua alma, de dentro da sua vida, de dentro do seu coração. E o seu coração vazio se torna um vaso capaz de receber o dom de Deus, que é o seu Espírito Santo. E nessa hora a vida inteirinha da pessoa muda. Trata-se de você se entregar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo se entregue a você. Olha o que nos diz essa palavra: Ele vem em socorro da nossa fraqueza. A fraqueza, gente, é a hora do socorro. Você que chegou aqui fraco, eu tenho uma ótima notícia para você. Por causa da sua fraqueza, Jesus vai te socorrer. Porque é na hora da fraqueza que a gente precisa. E é quando a gente precisa que Ele nos atende. O que adianta você ajudar quem não está precisando? Eu vou te falar, eu aprendi a filtrar meus amigos. Você já aprendeu a filtrar os seus? Se você não aprendeu, você precisa aprender. Eu me dou bem o máximo que eu posso com todo mundo, deixo todo mundo se achegar até mim, mas eu tenho poucos amigos, mas os meus poucos amigos são bons. A gente precisa ter poucos amigos, porque quando você tem um amigo, você tem que cuidar dele, e cuidar dos outros dá trabalho. Se tiver muito, você não consegue cuidar de nenhum. Tenha poucos amigos, mas que os seus amigos sejam bons. E eu vou te dizer, eu me cansei de amigo que não serve para nada. Ele te ajuda, quando você não precisa, ele está lá enchendo a paciência. Ah, vim trazer isso para você, vim te ajudar nisso. Mas eu não preciso. Quando você precisa, quando você consegue ver ele, é só pelas costas, já está indo, ó.
Nosso Senhor não é assim. Jesus é o amigo que vem em todas as horas de necessidade, que nos seus momentos de alegria Ele espera que você o chame para compartilhar com você esse momento de alegria, mas na hora da sua dor Ele nem espera você chamar, Ele vem porque Ele é amigo, Ele socorre na hora da fraqueza. Feliz de você que veio para cá despedaçado para Jesus juntar os seus cacos. Ele vai te colar de uma maneira que você vai ficar muito mais forte do que você era. O Espírito Santo, gente, é a força da pessoa que não tem força. Quando você diz eu não tenho mais força, o Espírito Santo se torna a força de Deus na sua vida. E o que Ele faz com a gente? Ele ilumina a nossa mente. E o que acontece quando Ele ilumina a nossa mente? Ele dissipa as nossas dúvidas. Ele cura as nossas indecisões. Ó, para você que é indeciso. Ele nos esclarece sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele elimina a voz da tentação que fica o tempo inteiro tentando perturbar a gente. Quando você é visitado pelo Espírito Santo, os seus sonhos, aqueles que você tem enquanto você dorme na sua cama, mudam. Nós passamos a ter um sono que descansa. E às vezes, até enquanto a gente dorme, Deus nos conduz a uma luta espiritual para vencer o inimigo que estava escondido, atormentando a vida da gente. Aí você já deve ter tido um sonho assim, em que a gente não sabe se está dormindo, se está acordado, a gente luta para gritar e não consegue, a gente quer clamar por Deus e parece que tem uma coisa prendendo a gente na cama. Quem já teve um sonho assim, levanta a mão. Ó, naquela hora Deus permitiu que você visse o mal que estava aprisionando a sua vida, mas quando Ele nos revela isso, é sempre para nos libertar. Naquela noite não foi uma noite de pesadelo, foi uma noite de graça. Deus mostrou para você o que estava acontecendo, mas na hora que Ele te mostrou, Ele já estava te libertando. Vale a pena aplaudi-lo. Você viu quanta gente o Espírito Santo levou a fazer a mesma experiência que você? Ele ilumina a nossa mente, dá amor ao coração e dá saúde para o nosso corpo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, desculpe dizer assim, mas ela é inclusive mais saudável fisicamente, porque o corpo da pessoa muda, gente. Ela é sacrário da presença de Deus. Aquele que cura está presente dentro dela. Como é que a vida dela é igual? Ela pode até ter enfermidade, mas ela é mais saudável do que ela era antes de ter Deus na vida dela. Dá saúde para o nosso corpo. E não é raro a pessoa ficar completamente curada. Eu fui pregar em Santa Catarina, e quando eu estava terminando a pregação, eu já tinha até avisado que eu não ia conseguir atender as pessoas, mas uma senhora estava muito angustiada, ela não conseguiu se controlar, e ela veio, estava inclusive meio desequilibrada emocionalmente, veio andando na minha direção, a boca tremendo, os olhos cheios de lágrima, as mãos assim. Eu pensei, meu Deus, essa mulher não ouviu que eu não vou poder atender. E o pior é que se eu falar para ela que não dá, ela vai desabar a chorar, porque eu já estou vendo que ela está segurando por um fio o choro. Aí eu vou ter que ficar ali consolando. Eu não tinha tempo, não tinha mesmo. Falei, então eu já sei o que eu vou fazer. Antes mesmo que ela fale, eu já vou rezar por ela. A hora que ela estava um passo de distância, eu disse para ela assim, minha querida, eu sei que você está vindo a mim por eu estar aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ela fez assim. Eu falei, e então? E é em nome de Jesus que eu estou aqui. E Ele prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele os atenderia no que fosse. Eu falei, ela não tinha falado nada, mas ela tinha aberto a gola da camisa e eu vi tudo inflamado aqui assim. Eu disse, eu não sei o que você tem, mas Jesus sabe. E entre mim e você, nesse passo que nos separa, está presente Jesus. E é Ele quem está te tocando agora. E eu pedi, Senhor, põe tua mão sobre a enfermidade dessa mulher. E dá a ela a graça que nesse momento ela te pede. Nós queremos a cura,
mas mais ainda queremos que o Senhor faça na vida dela aquilo que o Senhor quiser. Abençoe-a. Nossa Senhora, cobre-a com seu manto. Amém. Um minutinho de oração. Ela me abraçou, chorou pouquinho, não muito. A gente se despediu. Um ano depois eu voltei naquele lugar. E aquela mulher veio ao meu encontro. Ela disse: Márcio, a minha cirurgia para a retirada das minhas glândulas da tireoide estavam marcadas. Não tinha mais nada o que fazer. Era só a extração. E eu sabia de todas as consequências disso na vida de uma mulher. Eu estava lá atrás pedindo a Deus que me desse a graça e me poupasse essa cirurgia. Aí eu já estava aflito, tinha passado um ano. Eu queria saber, eu falei: e então, minha senhora? Então, meu marido aqui está do meu lado para comprovar o que eu vou te dizer. Naquela mesma noite, o meu peito, o meu colo desinchou completamente. Aquele inchaço secou. Eu fui ao médico, eu estou completamente curada. Jesus pôs a sua mão sobre o meu pescoço. A minha cirurgia não foi necessária. Eu nem tenho mais os desequilíbrios que eu tinha, porque naquele dia Jesus me curou. O Espírito Santo nos cura e nos dá saúde para o nosso corpo, e Ele nos dá amor para o coração. Gente, o que mais nos faz doente não é falta de amor, é falta de amar. Falta de amor faz a gente sofrer, mas é quando a gente não ama que a gente adoece. E quando o Espírito Santo enche a nossa vida, Ele põe amor no nosso coração. Cada vez mais a gente vai precisando menos da atenção, dos afetos das pessoas. Precisa? Sempre vai precisar? Sempre. Mas não é mais aquela dependência que a gente tinha antes. Você precisa menos e você tem mais para dar. Quando nós invocamos o Espírito Santo, mesmo sem saber disso, quando a gente diz: vem Espírito Santo, nós estamos pedindo a Deus a força e a cura. E Ele não vem somente para escorar a nossa fraqueza, não. Ele é a força de quem não tem força. Não sabemos muitas vezes nem o que nós devemos pedir. Deus vem nos socorrer até na nossa falta de oração. Aonde já se ouviu falar de um Deus maravilhoso assim? O Espírito Santo é a única força verdadeira, é o único poder real que sustenta o cristão. Sem o Espírito Santo você será sempre uma pessoa fraca, uma pessoa doente e uma pessoa imatura. Se você quiser anotar uma passagem para você ler depois, Zacarias capítulo 4 versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: não pelo poder, nem pela força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel és uma planície. Não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo é a resposta, é o remédio para o nosso medo, para a nossa fraqueza, para a nossa imaturidade. Escute bem, para a nossa solidão. Sabe o que de verdade vence a solidão? E esse tema é tão importante que eu escrevi um livro voltado para ele, que é aquele livro Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem. Para quem foi escrito esse livro? Para quem descobriu que não foi feito para viver sozinho, ou não foi feito para viver ao lado de uma pessoa que não sabe ser companheiro. Porque pior do que você viver sozinho é você viver ao lado de quem não sabe amar. Concorda? Concorda? É triste você viver ao lado de uma pessoa que despreza você, que é indiferente a você, que está do seu lado para brigar, para criticar, para te pôr para baixo, para se comparar com você, para competir, para mentir para você. Para isso ela está do seu lado.
mas para viver com você os seus sonhos, para escutar os seus desabafos, para te sustentar na hora da sua fraqueza. Ela nunca está perto. Que triste viver ao lado de uma pessoa assim. Então, como eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, Deus foi me inspirando nesse livro, Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem, um caminho de cura para esse tipo de solidão. E sabe qual é a alma deste livro? Sabe o que realmente vence a solidão? Não é você estar no meio de uma multidão, mas é você ter um amigo. Quem tem um amigo não está sozinho. Sabe o que vence a solidão? É você ter encontrado na vida, ainda que uma única pessoa, mas a pessoa certa para você amar. Quando esse amigo é o seu marido, quando essa amiga é a sua mulher, melhor ainda, seu casamento, ó, chique, vai dar super certo. E mais, você não será uma pessoa solitária. Você vai sofrer com muitas coisas na vida, mas nunca de solidão. Porque quem diz assim, eu tenho um amigo de verdade, esse amigo pode estar na China e você aqui, você nunca vai se sentir sozinho, porque você tem alguém por você. E eu quero te dizer uma coisa, a você que nesse encontro talvez me dissesse assim, mas Márcio, até nisso eu sou fraco, porque eu não tenho nenhum amigo. Então eu tenho uma notícia para você. Aquele que foi o amigo inseparável de Jesus será o seu amigo a partir de agora, se você quiser. O Espírito Santo, que nunca abandonou Jesus em hora nenhuma, jamais abandonará você. Ele não nos abandona se nós não o abandonarmos. Com Ele você pode falar de tudo, você pode falar sobre tudo a hora que você quiser. O Espírito Santo, gente, é a resposta ao nosso coração inquieto. O Espírito Santo é o lugar onde a gente encontra descanso. E quando a gente nem consegue rezar, Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Por isso a pessoa que reza, em pouco tempo, ela vence o vício, ela derrota o inimigo. O Espírito Santo, Ele nos oferece a sua luz como escudo contra a tristeza e contra o desânimo. E essa luz, que é o dom do discernimento dos espíritos, Ele nos dá a graça de controlar as nossas emoções desequilibradas. Tem um dom chamado discernimento dos espíritos. Por meio deste dom, o Espírito Santo nos ajuda a controlar as nossas emoções desequilibradas. Olha que coisa maravilhosa. E faz inclusive com que o nosso corpo se acalme. Quando você abre espaço na sua vida para o Espírito Santo, o que ele faz com você? Imediatamente, ele já gera no seu coração mansidão e bondade. E você tendo um encontro com Deus, você passa a recorrer a Deus. E nessa hora você começa a experimentar também alegria e gratidão. O que você precisa fazer para que isso aconteça na sua vida? Te digo isso, nós vamos rezar um pouquinho agora. Basta que você persevere na oração e que você tente rezar sempre, para que tudo que na sua vida está indo mal se conserte. Não estou dizendo para você que você vai conseguir rezar, não estou dizendo para você que você precisa rezar sempre. Estou dizendo para você que quando você tenta rezar sempre, quando você persevera na oração, tudo que na sua vida não está bem vai se transformando e vai se consertando. Mas eu não consegui fazer minha oração hoje. Tentei, não consegui. Eu fiquei distraído. Teve gente que bateu na porta. Meu filho, se você tentou de verdade, Deus aproveitou a sua tentativa e levou em conta de oração, e Ele já consagrou esse seu dia, só pela tentativa que você fez. É Deus que está vencendo na sua vida e não o inimigo. Nós precisamos ter essa consciência. Posso contar um último testemunho para você? Eu disse para você que eram duas situações que eu tinha vivido, que eu ia testemunhar. Um dia,
Eu e um irmão de comunidade meu chamado Edson, que agora não está mais na Canção Nova, nós encontramos uma mulher que tinha sido consagrada ao demônio quando ela tinha 11 anos de idade. Então ela não podia rezar, porque se ela fizesse o sinal da cruz, ela caía desmaiada. Eu perguntei a ela se ela rezava em casa. Ela disse: não posso, porque quando eu rezei em casa, as coisas saltavam do armário, sozinhas, e o telhado da minha casa estalava como se fosse cair em cima da minha cabeça. Não tenho coragem de rezar dentro de casa, não. Falei: a senhora não vai à missa? E ela era torta, ela era arqueada. Ela disse: eu sou assim desde criança, mas quando eu vou subir nas escadarias para entrar numa igreja, como eu fiz da última vez, a minha corcunda ela vai piorando de maneira que a minha cabeça fica na altura dos meus joelhos, então não dá para eu entrar numa igreja. Aí eu falei: e a senhora reza? Ela falou: Márcio, eu não rezo, mas eu tento. Não foi assim que você me descobriu? Tentando rezar? E tentando rezar eu não vomitei na capela da Canção Nova aqui? Eu tinha descoberto essa mulher porque ela estava vomitando em frente ao Santíssimo, de tão mal que ela passava quando ela tentava rezar. Veja, ela já tinha quase 50 anos, e ela sofria assim desde os 11 anos de idade. Essa mulher nunca desistiu de rezar. Ela tinha sido consagrada ao demônio. Quando nós começamos a oração, aquilo que a vida inteira acompanhou entrou nela e disse para mim e para o Edson que estava lá, disse: nós não podemos matá-la, mas todo o mal que nós podíamos, nós fizemos contra ela. Inclusive essa corcunda que ela carrega, fomos nós quem demos a ela. Vocês não sabem como nós fizemos ela sofrer. Ela é isolada, ela é solitária, ela é deprimida, ela é doente. E quando nós podemos, nós fazemos o mal que está ao nosso alcance. E não adianta vocês rezarem, porque nós não vamos sair dela. Mas isso é mentira diabólica. Porque quando você tem Deus no seu coração, você sozinho, em nome de Jesus, expulsa o inferno inteiro. Pode vir o inferno inteirinho, que no nome de um só, Jesus, eles têm que sair, eles têm que ceder. E nós vimos aquela opressão de quase 40 anos se desfazer diante dos nossos olhos. Quando essa mulher que tinha caído, tinha ficado tomada, voltou a si, nós a sentamos na cadeira, e eu vi que ela estava muito emocionada. Então eu disse para ela, falei: querida, Jesus está aqui do seu lado, e hoje a salvação entrou na sua vida. Nunca mais você será impedida de rezar. Aí ela chorou, e na hora que ela chorou, eu perguntei para ela: por que você está chorando? Aí ela disse: porque eu sei que isso que você está me dizendo é verdade. Porque eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu estou sentindo a presença dele junto de mim, como nunca eu tinha sentido. E eu quase dei um pulo de alegria. Não pulei, mas fiquei muito cheio de alegria. Então eu disse para ela: então agora nós não vamos pedir mais nada, nós só vamos agradecer a Deus. A senhora pode ficar sentada do jeito que a senhora está, mas se a senhora quiser, levante as suas mãos e diga comigo: obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor me libertou. A hora que ela levantou as mãos e disse: obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor me libertou, a coluna torta, quase 40 anos, se endireitou na frente dos nossos olhos. Nós vimos isso. Nós vimos. O que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Rezar, e insistir em rezar. E se você já rezou, rezar ainda mais. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu queria convidar você para ficar de pé. E vou pedir a você uma coisa:
que se você já veio em outros acampamentos aqui comigo, vai ser minha testemunha de que eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer, porque eu senti isso no meu coração. Tanto quanto você puder, eu gostaria que você levasse essa pregação que você acabou de ouvir, levasse ela em CD para sua casa, porque quem era para ter vindo com você e não veio, precisa ouvir esta pregação, porque eu tenho certeza que essa graça que nosso Senhor vai fazer você experimentar aqui nesse acampamento, por meio dessa pregação, há de chegar nessa pessoa, seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu pai, sua mãe, porque aonde a palavra de Deus entra, ela entra salvando, ela entra curando e ela entra libertando. Você acredita nisso? Pois então eu te faço esse convite, coloque a mão sobre o seu coração, abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos um pouquinho. Vou rezar um pouquinho por você e depois você vai rezar comigo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença porque nós não queremos ser crianças. Nós queremos ser homens e mulheres maduras, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Derrama sobre nós esta unção que nos cura, nos liberta e nos aperfeiçoa. A todos que estão rezando conosco neste momento, Senhor, derrama a graça do Teu Espírito sobre a sua mente, ilumina a sua mente. Eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, pela sua santa cruz e pelas suas chagas, que toda opressão mental, nos pensamentos, através de palavras malditas, de pensamentos atormentados, de pensamentos de suicídio, de ideias de morte, sonhos atormentados, sejam agora lavados no sangue de Jesus, derrotados, destruídos, destituídos pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço, Divino Espírito Santo, que repousando sobre a mente deste irmão e desta minha irmã, venha dar o equilíbrio a todo pensamento imaginativo, toda imaginação que causou neste filho de Deus, nesta filha de Deus, desordem, através da inveja, através do ciúme, através do medo, de coisas que ficou imaginando, e por causa destas coisas, nunca tomou a decisão de viver uma vida diferente. Senhor, liberta este teu filho, esta tua filha. Pede a Jesus para pôr a mão sobre você, pede a Jesus para tocar na sua mente agora. E eu te peço, Senhor Jesus, o nosso amadurecimento emocional e espiritual está intimamente ligado ao amor no nosso coração. Toca nesta mulher que já não conseguia mais amar. Toca, Senhor, no coração desta mulher que tinha feito inclusive o propósito de nunca mais entregar o seu coração a um homem como ela entregou a este um que a feriu. Jesus está tocando em você, minha irmã, que depois de ter sido tão magoada, pôs as propósitos do seu coração: eu vou ter alguém, mas eu nunca mais vou me entregar do jeito que eu me entreguei. Retire esse voto que você fez, porque isso tem impedido você de crescer. Não tenha medo de amar, porque agora você tem Deus na sua vida, Ele vai te proteger dessas feridas. Perdoe essa pessoa que te magoou. Põe, Senhor Jesus, a tua mão sobre este teu filho, que hoje vive tantos desequilíbrios na sua sexualidade, por causa da ausência do carinho do seu pai. O Senhor está tocando em você, que inclusive carregou durante muito tempo essa dúvida no seu coração sobre a sua masculinidade, porque sempre que você encontrava um homem, você sentia uma afeição, um carinho e um desejo de estar com ele, até superior ao desejo que você tinha de estar com uma mulher. Você não é homossexual. Você
tinha dentro de você uma carência, que Jesus está curando agora. Mas para curar essa carência, Jesus está pedindo que você perdoe o seu pai. Diga o nome do seu pai para Jesus e diga: eu perdoo o papai. Jesus, eu perdoo meu pai por toda a ausência, por todo o mal que ele me fez. E nós te pedimos, sopra sobre nós e dá-nos, Senhor, agora a graça de uma cura do nosso corpo, saúde para o nosso corpo. Levanta bem alto os seus braços e diga comigo: vem Espírito Santo, venha em nome de Jesus, dá saúde ao nosso corpo, iluminar a nossa mente e encher de amor o nosso coração. Ora um pouquinho comigo assim: Xandaria labaria lavaria labaria 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 Oria la maria la varia la maria la varia la maria la maria la varia la maria la varia la maria la varia la maria la varia la maria. Oria la maria la maria la maria la maria la maria la varia la varia la maria la varia la. Oria la maria la varia la maria la varia la maria la varia la varia la dá-nos, Senhor Jesus, a tua luz para as nossas mentes, saúde para o nosso corpo e amor para o nosso coração. Diga comigo: dá-me, Senhor Jesus, a luz do teu Espírito Santo para a minha mente. Vem, Espírito Santo, toma conta da minha mente. Abençoa com a saúde o meu corpo e enche de amor o meu coração. E com este coração cheio de amor, abrace amorosamente a pessoa que está do seu lado. Abrace para valer. Abraço de irmão, abraço de amigo e diga para ela: eu desejo a você, em nome de Jesus, luz para a sua mente, saúde para o seu corpo e amor para o seu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Deus. Olha nos olhos dela e se até as lágrimas estão caindo, enxugue essas lágrimas e diga: o Senhor quer fazer de você uma mulher de pé. O Senhor quer fazer de você um homem de pé. Está na hora de crescer pela força do Espírito Santo. Amém. 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 Vem Espírito de Deus, conduzir meu coração. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!